quando eu comecei na questão da... Contar um pouquinho a minha trajetória, para depois eu entrar num assunto. Tem um propósito, gente. Ela está aqui, tá, gente? Porque ela é a pastora, junto com o Roberto, que são responsáveis pela ação social da Missão Bereshit. Então, assim, eu digo a mim, gente, é uma felicidade tão imensa. Ai, gente. Pode chorar, Pode fica chorar. à vontade. A gente entende. Eu não vou dizer pra vocês que eu não gosto de ganhar presente, né? Quem é que não gosta de ganhar presente, né? Todo mundo gosta de ser, né, abençoada. Mas quando você abençoa o próximo, gente, não tem felicidade maior. Não tem. Eu vejo, assim, eu fico imaginando como que o Senhor nos vê. Quando você consegue levar a provisão ao seu próximo, né? Às vezes, assim, a provisão vem daquele que você menos imagina, que você nem conhece, né? Que você não sabe nem quem é. Isso acontece muito aqui na questão da ação social conosco, né? Sim. A gente sempre recebe muitas mensagens, muitos pedidos de ajuda. Baruch Hashem, estamos aqui de volta, gente. Muito pedido de ajuda. E nisso, eu, no caso, assim, muitas vezes eu nem conheço a pessoa. Eu conheço só no falar. Porque fulano, que um amigo meu está necessitando disso, daquilo. E eu não penso assim, não vou ajudar porque eu não conheço. Não vou ajudar porque eu não sei por que ela chegou nesse nível. Né? Não Porque cabe a gente. Não cabe a gente. Porque se fosse desse jeito, o que acontecia? O Senhor não abençoava a gente. É isso aí. Porque nós não somos dignos da bênção dele, das das promessas dele em nossas vidas. É o dom imerecido. Sim. A graça. Né? Não somos, né? Assim, entre aspas, né? Mas de você poder lá levar como eu posso falar, não vou nem dizer aquela cesta básica, mas aquele alimento, suprimento que aquela pessoa precisa. Gente, não tem felicidade maior. Não tem. E às vezes a gente deixa de fazer algo na vida do próximo, né? Por a gente achar que a pessoa é ingrata, que você não vai receber nenhuma recompensa dela. Aí. Né? E você não deve pensar assim. Porque fica esperando anunciar de dar de ser da com a trombeta lá em Mateus 6. Entendeu? Não é de você chegar e falar assim, eu vou fazer porque eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem à vista aos olhos do meu irmão, meu irmão, de fulano. Ou seja lá, o Senhor vai me abençoar porque eu estou abençoando. Muitas vezes a pessoa faz barganha. isso. Enquanto faz isso, nada acontece. Depois eu vou ler até o final os tópicos de Maimônides, quando ele fala sobre isso. Quando eu recebi o seu convite, eu falei assim, Senhor, o que eu vou falar? E fiquei estudando, e nada vinha assim ao meu coração. Pessoa com mais experiência. Não, mas é aquele lance, né? Você lida com Deus com isso. Você fazer é mais fácil do que você falar. Isso aí. Né? É mais fácil você fazer. Comigo Agora não faz nada. Tem gente que gosta mais de falar. Eu consigo demonstrar o meu sentimento ao fazer. No falar, eu não sou muito, eu fico meio tímida. Ainda mais quando está sendo observada, né? Então, hoje ela tá assim, mais solta, né? Te arrepende? Você entendeu que é de tzedakah? Ela não é feita de acordo com o pecado da pessoa, mas com a necessidade da pessoa. Isso aí. E também lendo, né, li vários livros, li vários anúncios, várias mensagens. E tem um sábio, que eu agora não estou lembrado o nome, que ele fala, né? Ao invés da pessoa que está recebendo te agradecer, você que tem que pedir obrigada por você estar cumprindo um dos mandamentos que o Senhor a gratidão nos estabeleceu. Né? Oportunidade. É o que a pastora Márcia estava falando, né? Sobre a gente, quando é abençoado, quem nos abençoa primeiro é o Eterno. Ele nos dá de tzedakah primeiro. Ele que nos abençoa primeiro. E ele nos dá a oportunidade de abençoar o próximo. Isso aí. Né? Desse jeito. E assim, às vezes as pessoas acham que o ajudar o pobre vem da questão que o senhor, né, no caso, fala assim, tem que ser aquele que tem mais condições, ou para o governo. Mas muitas pessoas, assim, geralmente, eu falo por experiência própria. Às vezes, quando eu vou pedir ajuda a alguém, graças a Deus que aqui na Bereshit não tem isso, mas eu digo quando é fora. Não tô falando para puxar no saco da Bereshit, não, gente. Mas às vezes a pessoa vai assim, poxa, mas eu não tenho nem para mim. Como é que eu vou ajudar? Não tenho curta. Não tenho nem para mim. Aí eu fico pensando assim, muitas das vezes eu também não tenho o meu sustento que dê para mim ficar com aquela. Mas eu pego pouco daquele que eu tenho, junto com um pouco daquele que o irmão tem, e assim vai aos poucos, e assim você consegue
levar aquele suprimento. É isso aí. E quando você vai ver... Você pede ajuda ao outro. Tem a questão, isso, da pessoa, aquilo que a pessoa necessita. E às vezes não é nem só para um dia, e para uma semana, 15 dias, um mês. Tu sabe, né? que quem faz isso, essa intermediação, tem maior galardão do que aquele que dá. Tá dentro aí, das leis Maimônides que eu vou, da Tzedakah que eu vou ler aqui daqui a pouco. Isso aí. E Exatamente esses dias, né, eu comecei a estudar, ficar olhando, Senhor, para que eu fui chamada? Pensando assim, para que eu fui chamada? Por que é esse o meu chamado? Sabe, tentando entender, né? Por quê? Porque é tão difícil, gente. É muito difícil. Ainda mais no momento que nós estamos passando. Graças a Deus agora a situação está melhor um pouco, né? Mas ainda tem muita gente que ainda está passando muita necessidade, né? E você ter que chegar ao seu próximo, mesmo sabendo que é seu próximo, não tem aquela quantidade que possa estar ajudando, e você, às vezes, muitas vezes, entristece o coração de você escutar, falar, eu não posso, porque se eu tirar do meu... Vai faltar para mim. Eu fico pensando, Senhor, a pessoa ainda não entendeu. Não alcançou. Porque, gente... Você tem uma família, não tem amigos, não tem irmãos, não tem que trabalhar com alguém para que você possa pedir? Isso aí. E eu vejo, assim, eu me sinto quando alguém chega para mim e fala assim, Kátia, vi fulano tá precisando de uma coisa, eu lembrei de você. Gente, eu fico com coração. Eu falando sério, eu não sei chegar e falar assim, não tem como eu ajudar, eu não tenho condição. Não consigo. Ela me lembrou agora uma situação lá não de trás. Não consigo. Eu chego e falo, e depois eu passo assim, Senhor, por que eu prometi? Mas o Senhor vai me ajudar. Ué, e assim eu acabo... Você se prontificou, você se lançou para fazer isso. Ficar, né, para poder estar naquela... E quando eu li lá, deixa eu ver onde foi que eu li. Foi Mateus 25, 35 ao 40. Eu vou ler aqui para vocês. Vou botar um pouquinho aqui. Para não ficar só em minhas palavras. Vamos lá. 35 ou 40. Isso, vamos lá. Eu ainda peguei o 34 eu também, peguei do 31. Eu peguei 34. Eu 1 ao 46. Eu ia até lá, mas aí o Senhor pediu para que eu... Amém, Baruch Hashem. Porque tive fome e vocês me deram comida. Tive sede e me deram algo para beber. Fui estrangeiro e me trataram como alguém convidado. Necessitei de roupas e você as providenciaram. Estive doente e cuidaram de mim. Estive preso e me visitaram. Então as pessoas que realizaram a vontade de Deus responderam: Senhor, como vimos com fome e o alimentamos, ou com sede e lhe demos algo para beber? Quando vimos como estrangeiro e o recebemos, ou necessitado de roupa e lhe demos o que vestir? Quando vimos doente ou preso e fomos visitá-lo? O rei lhes respondeu: Eu lhe digo que todas as vezes que vocês fizeram essas coisas, algum desses meus irmãos menos destacados o fizeram a mim. Aleluia. Então, como que você foi, né? Você não está fazendo para ele, né? Para a pessoa, você está fazendo para Deus. Porque nós somos imagem e semelhança do nosso. O meu versículo 37 está dizendo assim: então os justos lhe responderão. Forte demais. Muito forte. Forte demais, gente. Muito forte isso. Aí agora, tá vendo? Aí eu vou completar agora lá em Jeremias 22:16. Né? Onde o Senhor fala, né? Através 16. Onde o Senhor fala através do profeta, né? Deus disse que julgamos a causa do aflito e do necessitado, tudo sucederá bens, e que isso significa conhecê-lo. Deus não está dizendo para sermos juízes, conforme eu falei, né? Você não ter que ficar julgando por que aquela pessoa está naquela situação, né? Mas para atentarmos para a condição dos pobres e, obviamente, agirmos no sentido de que corresponde às suas necessidades. Quando fizermos isso, estaremos preenchendo com o amor dele. Amém. Que somente ele que não pode nos preencher. Né? Aleluia. E assim, quando eu falo que a maior qualidade, né, do ser humano é aquela que você pode estar indo lá e tá vendo a felicidade do seu irmão, gente,
Sorriso, Olha, gente. não tem preço que pague isso. Você abençoar a vida Não do seu irmão tem um pouquinho preço, que seja. não tem. O brilho no olhar. Não precisa, às vezes a pessoa tá tão doída, tão carente, tão sofrida, que ela não consegue nem dar um sorriso. Mas o brilho no olhar do irmão. E a pastora Cátia está falando uma coisa aqui que eu vou até ler um comentário do Rumash. E aqui na Torá, o comentário aqui, falando da forma que é passada aqui no Rumash, olha como é que fala. 15, o Deuteronômio 15, 7 e 8, né? Que eu li lá no início, que a gente fala sobre por que praticá-la. Se houver um mendigo em seu meio, especialmente, de entre um deles... Desculpa. Se houver um mendigo em seu meio, especialmente... No seu meio, especialmente... Primeiro da casa. De entre um de seus próprios... entre seus próprios... Olha aqui. Primeiro o Senhor dá honra a quem? Aos de casa. Aos de casa. Aos de casa. Não adianta eu ajudar lá fora se os de casa estão passando necessidade. Exatamente. Se o meu irmão... Aqui fala irmão mesmo. Irmão de sangue. Se dentro da minha casa tem um parente, tem um irmão, tem um familiar que está passando necessidade. Não adianta. Porque a minha justiça vai valer de nada. Vai valer de nada. De entre um de seus próprios irmãos paternos. Olha só, quando eu li esse negócio de paternos, eu falei, meu Deus, o Senhor é forte demais. Ou de um dos residentes em um de seus portões. Eu tô falando aqui, ó. Olha isso. Meu braço. Na terra que o Eterno, seu Deus, está lhe dando. Olha isso. Você não endurecerá seu coração ou fechará sua mão para seu irmão mendigo. Aqui fala mendigo é necessitado. Sim, necessitado. Né? Ao contrário, você repetidamente abrirá sua mão para ele. Repetidamente, várias vezes. Quanto ele precisar. Enquanto ele precisar. Enquanto ele precisar. E dará a ele a caridade, sedaká, justiça. E se ele não aceitar um presente, então dê-lhe um empréstimo. Porque às vezes a pessoa está tão sofrida, se sentindo constrangida, humilhada. E talvez até tenha sido mesmo, né? Humilhada. Exato. Olha o tempo que passou no deserto. Olha o tempo que foi humilhado, constrangido. Sim. Ele não aceitar, você vai emprestá-lo. Olha só. Faça um empréstimo. Dê-lhe um empréstimo suficiente para suprir tudo o que lhe falta. Porque você vai tirar aquela condição de humilhação dele e ele vai se achar assim, não, é um nível melhor. É onde você falou. Tem pessoas que a gente vai ajudar que ela não vai mais precisar daquela situação, de estar naquela situação ali, que ela vai te retribuir, ela vai devolver para você. E você vai dar a condição àquela pessoa de também fazer a tzedaká, de também retribuir ao próximo. Sim. E aqui tem um comentário aqui de Irashi, ele fala assim... Quantas vezes você deve abrir sua mão, como está no versículo 8, né? Até mesmo muitas vezes. Quanto aquela pessoa precisar. E no Midrash fala, de manhã plante suas sementes, e à noite não retraia a sua mão, pois você não sabe o que acontecerá. Qual delas vai prosperar? Que vai prosperar. Esta pessoa ou aquela pessoa, ou talvez ambas serão igualmente boas. Em Eclesiastes 11:6, né, que fala, eu vou até ler aqui, eu tinha aberto aqui já. Quando você pensa, né, que você, que ele habita em você, quantas vezes você fizer algo por alguém, é como ele mudando, né? Que a realidade daquela pessoa seja mudada. Aquilo precisa ser mudado. Aquilo que está acontecendo tem que deixar de acontecer para que a bondade surja, floresça e faça com que a pessoa tenha a mesma alegria, né? Que o Senhor já proporcionou. Como está lá em Provérbios que eu li, né? Na 14, verdade, 21, é você na posição dele fazendo o que ele uma vez fez por você. Aí ele até citou aqui, como está lá em Eclesiastes 11:6. Não precisa abrir não que eu vou ler. Durante a manhã, lance sua semente e não descanse até o entardecer, pois você não sabe que semente germinará, se esta, se aquela ou se ambas crescerão. E até tem aquela passagem do que você leu, pastora Cátia, sobre a mão direita não... vê o que a mão esquerda faz.
né? Você abençoar o próximo sem você saber, sem ele saber. Ou sem as e o plateias, seu pai né? te vem Saber. sem a que plateia. recompensa. Exatamente, a recompensa que você vai receber. Então, isso é muito forte. Tá lá em Mateus E 6. as boas Mateus obras, 6, Deus, as boas- Deus faz muito linka, né, com sementes, né? Isso. O que você está semeando. É Eclesiastes 11. Então, são coisas que a gente vê, passa despercebido. Não, o que a pastora Kátia falou, né? Eu não tenho que julgar o outro se ele tem ou se não tem. Uhum. A gente joga, a gente lança a semente. Isso aí. Opa, peguei a semente e vou plantar. Será que eu vou pegar essa semente e vou plantar ou será que eu vou pegar essa semente e vou guardar? Né? Será que eu vou fazer a tzedakah, eu vou receber a bênção da tzedakah e vou reter para mim ou vou lançar para outro, para que outro também semeie isso e dê a outra oportunidade para que ele também seja abençoador, né? Cumpra a justiça, seja um justo, né? Fazendo a justiça que o Senhor quer. Posso ler? Pode. É que tem muito a ver. Pode falar. 2 Coríntios 9, 6-11. Eis o ponto. Quem semear com moderação, colherá com moderação. Aí. Cada pessoa deve contribuir com o Perfeito. que decidiu no coração, não de má vontade nem sob compulsão, né? Sob pressão. Porque Deus ama quem contribui com alegria. Além disso, Deus é capaz de provê-los com toda dádiva graciosa e em abundância, para que sempre e de toda forma vocês tenham as próprias necessidades supridas e sejam capazes de contribuir abundantemente para toda boa causa, como diz a Torá. Aí ele cita lá Salmo 112, né? Ele deu com generosidade ao pobre, sua tzedakah durará para sempre, né? Sua justiça. Ele cita o homem temente a Deus, né? Aquele que dá a semente a quem planta e o pão como alimento suprirá e multiplicará sua semente e aumentará a colheita de tzedakah de vocês. Vocês serão enriquecidos de toda forma, para que possam ser generosos em tudo. E por nosso intermédio, a generosidade de vocês façam as pessoas agradecerem a Deus. Tem um objetivo de suprir e de voltar a pessoa para o Altíssimo. Amém. Amém. Interessante que essa passagem aqui, quando Paulo fala, né, que ele dá o que semeia muito, pouco, colhe pouco, semeia muito, colhe muito. Tem gente que faz uma fantasia em cima disso, né? Pra tirar dinheiro do outro. Sim. Se você ofertar muito, Deus vai te dar Deus dá muito. muito. Não existe nada de sobrenatural em você plantar pouco e colher pouco. Sobrenatural seria se você plantasse pouco e colhesse muito. É isso aí. Às vezes acontece. Às vezes, mas por quê? Porque aí o Senhor interviu. Olha aqui, ó, E o tem coração. Exatamente. Tudo é aqui, ó, a intenção do exatamente. coração. É a intenção do coração. É E aquilo. Deus ama o que dá com alegria, Tem uma né? passagem, Não é isso, sob tem uma passagem, se pressão, não me engano, não sei tristeza. se é Deuteronômio 16, que ele fala, né, que tem uma versão que fala que ele não se apresente diante do Senhor de mãos vazias. As Na minha festas. versão, Nas festas do Senhor. é Eu ia comentar Na isso minha aqui versão está escrito assim, Eu não. não vos apresentareis vazios diante de mim. Vazios. Vazio. Então, Dentro. quer dizer, é coração e mão, porque a minha mão só vai apresentar aquilo que o meu coração tem para entregar. Né? Então, a relação entre aquilo que eu entrego ao Senhor ou ao próximo está diretamente ligada àquilo que eu sou. Né? Aquilo que é manifesto no meu coração. Aquilo que eu tenho, que eu compreendo do Senhor. Né? E isso é forte demais. Então, a gente Muito. não precisa espiritualizar o que já é espiritual, Sim. nem fantasiar Já tá, aquilo já é, que é muito já tá natural. já está Basta que a gente explícito. só cumpra. O Já Senhor tá já Mas estabeleceu. tudo que é material espelha a espiritualidade. Sim, Sim, sim. É porque tem É gente muito que gosta de latente, fantasiar é muito muita coisa. latente, é explícito. Você tá vendo ali que é muito espiritual. prático, É uma mitzvah espiritual. Sim. Né? Até que eu vou ler ali daqui a pouco também, já. Né? E eu até acrescentei aqui Atos, falando sobre. Vou ler aqui, Atos 2, não precisam ler, não, pra gente passar. Eles se mantiveram fiéis, porque já me perguntaram isso. Mas e? Porque aqui o assunto não tem nada a ver com viés político. Sim. Nós estamos falando da Torá. Mas falam que eles tinham tudo em comum. Opa. Para. Parou. Vamos lá. Eles se mantiveram fiéis ao ensino dos emissários. A comunhão, estar juntos.
ao partir do pão e as orações. Esse partir do pão aqui, quando fala, foi quando Yeshua se sentou, né, para a ceia. Partir o pão foi aqui. E as orações. Todos estavam cheios de temor e muito alegres, e muitos milagres e sinais aconteceram por intermédio dos emissários, dos apóstolos. Todos os que confiavam em Yeshua permaneciam unidos e possuíam tudo em comum. Tudo em comum, gente. Não é obrigatório. Sim. Que as pessoas falam, não, porque tinham tudo em comum. Ninguém foi obrigado. Sabe de onde eles tiram isso? Lá de Atos 5, quando fala de Barnabé que vendeu a sua propriedade, né? Para poder suprir aos outros que estavam. O Senhor fala, é porque as pessoas não leem a entrelinha e as traduções estão tudo muito entruncadas, né? Uma frase para poder fazer um texto e fazer a sua própria doutrina. Né? Então, quando o Senhor fala isso, quando está escrito aqui, que ele fala porque Barnabé vendeu a sua propriedade para que todos tivessem tudo em comum. Ele fez voluntariamente. Ele não foi obrigado, Yeshua não falou nada para fazer isso. Ele foi lá voluntariamente fez. Nós temos aqui na congregação mesmo uma irmã que tinha um imóvel, tem um imóvel, e ela cedeu, ou doou, né, não sei, para um irmão, para um trabalho, rabino, para um trabalho de uma congregação, e a gente viu a felicidade dela quando ela pôde fazer isso. Aquilo foi voluntário. Então as pessoas pegam isso aqui, ó, para criar doutrinas e virar política. Não tem nada geralmente a ver. Sempre tem alguém ganhando. Exatamente, tem alguém ganhando alguma coisa. Então a palavra do Senhor não tem viés político nenhum. Não tem, porque é tudo voluntário. Se eu quiser, eu tenho entendimento que aquilo vai me abençoar, né? Abençoar que eu falo assim, que aquilo está trazendo bênção para o próximo. E eu também, o Senhor está vendo a minha atitude, a minha ação, né? Eu vou fazer voluntariamente, que é o que a pastora Kátia falou. Né? A gente vai lá, chama a pessoa quer, não posso, senão vai tirar do meu. A gente sabe também, né, nos sábios judaicos falam que se você der o seu tudo, o Senhor também te tem como injusto, porque você vai passar por necessidade. Você não precisa passar necessidade. Como a gente vê, irmãos, tem que dar tudo. Dá o seu tudo. Da sua casa, da seu carro, vende suas propriedades. Mas olha ali, ó. Olha ali o cabresto. Não é para você fazer isso, é voluntário. É voluntário. Aí, quer dizer, você dá tudo, vende seu carro, vende sua casa, deixa de pagar sua conta de luz. Deixa de pagar sua conta de luz, sua conta de água, você passa necessidade, fica no escuro, a Ampla te liga, a Enel te liga. A SEDAI, a Águas de Niterói. A SEDAI, Águas de Niterói, seja for, instituição que for. Não vai adiantar. Não vai ter pena de você. E o Senhor te tem como injusto, ele troca, ele inverte a situação. Porque você não foi justo quando abençoou. Porque você não deu, você não sabe se você deu para o necessitado. Para onde que vai aquilo ali? Independente da gente saber, que a gente tem que abençoar sem saber para onde que vai, né? Mas o Senhor nos tem como justo nisso também. Então, essa passagem de Atos 5, quando Barnabé, ele vende a sua propriedade, foi um ato involuntário. O Senhor tocou, como a gente já viu várias vezes. Outras pessoas, o Senhor toca no nosso coração, vai lá e faz. Ai, Senhor, não quero... Vai lá e faz. É você e o Senhor. Somos nós e o Senhor. Aquilo que o Senhor quiser fazer. O Senhor nunca vai mudar a sua realidade para pior, para melhorar de novo. Não, outra. claro que não. Porque se ele já te abençoou para você chegar naquele nível que ele te colocou e ele te dá a condição de você abençoar o outro, né? De isso praticar aí, a justiça. Mas isso não quer dizer que eu preciso ir lá pro fundo do poço para praticar a justiça. Aí é levantar a bandeira, né? E querer, na minha opinião, é querer aparecer e ganhar o galardão aqui. Tocar trombeta, como tá lá em Mateus 6. E aí tá desprezando, na verdade, o que Deus fez por ele. E isso aí é muito pior, né? Isso aí. A pastora Kátia quer falar mais uma coisa, porque ela é a voz do momento. Ai, gente, que responsabilidade. Deixa eu só falar uma experiência, né? Um testemunho, né? Igual como a Cláudia falou do testemunho dela, né? Eu tenho vários, mas não vou falar vários todos não, porque só um já é o suficiente. Não, eu também tenho vários. Tem vários, gente. Eu também tenho esse é tão assim, tão lúdico, que eu tinha que falar. Pois é, todo, né? Quando eu estava estudando, né, lendo em Mateus 25, né, 35 e 40, né, o Senhor me fez voltar na minha infância. Né, que aí eu lendo ali, eu falei assim, aí quando eu estava falando
o seu convite, né, para falar que não foi a primeira vez, né? Não, já tinha da outra vez que Fala das festas, fala do Sukkot. E não, mas antes de falar de Sukkot, você tinha feito o convite já de tinha Sara, feito lembra? já, sobre o Tzedakah, Tá. é verdade. Né? E eu fiquei pensando, qual será o meu propósito? O que, assim, as pessoas têm vários chamados, né? Então você sempre se identifica com um, Uhum. né? Às vezes um de ensinamento, né? O outro de ajudar a ensinar Organizar, a mesa, arrumar a mesa. a arrumação. Seja uma personal table. Isso aí. Aí o Senhor, né, me fez voltar Personal lá, É. né? Table decor. Isso aí. Personal table Me decor. fez voltar lá na minha infância, né? E ele me fez eu ir... Gente, foi uma coisa assim tremenda. Como se eu estivesse acordando naquele dia para poder entender o porquê do Senhor me botar nessa posição de estar ali ajudando o próximo, né? Sendo um canal de bênção, né? Né? Porque assim, não depende só de mim. Isso aí. Né? Se fosse só das minhas forças, eu não conseguiria fazer nada. É totalmente um conjunto. Isso Né? Não é aí. só a Kátia ou o Roberto que É faz. a comunhão que É está um aqui em conjunto, Atos. é A comunhão. estar em comunhão. É um conjunto. É. E toda vez que eu lanço lá, que eu boto uma mensagem nos grupos, ou vou pessoalmente cada um falar, gente, eu fico tão maravilhada, porque eu vejo como as pessoas têm um amor também de estar ali ajudando, É bom, se né? doando, mesmo que não seja nem para dar um alimento, mas para me fazer companhia para ir lá falar com... fulano tá precisando Sim. de uma conversa, de um carinho, de um amor. E vai ser rápido, gente. Então, assim, eu fui lá na minha infância e fui, assim, na questão da casa dos meus avós. Meus avós eram uma família muito humilde. Eu vejo uma família muito humilde. Questão da minha família, da minha mãe, do meu pai eu não tenho muito conhecimento. E minha avó era muito pobre. Era porque ela já não se encontra mais entre a gente. E apesar dela ter muitos filhos, né? Perdeu meu avô muito cedo, meu avô morreu de câncer. E ela ali, chegava uma pessoa na casa dela, podia ser a hora que fosse, e pedisse um copo de água, ou se estou com fome. Gente, ela dividia aquilo que ela tinha na panela dela para poder dar. É verdade. Ela dividia aquilo. E às vezes as pessoas ela nem conhecia. Eu dizia assim para ela, Dona Rosa, eu não tenho onde dormir, eu tô sem casa. Ela brigava na casa dela. Ela nem conhecia. Porque eu conversei com fulano e fulano falou que eu viesse aqui, a senhora deixou eu dormir aqui. Oh, meu Deus. Ela deixaria. A casa dela era pequena, gente, 2 cômodos. Isso aí. E sempre eu recordo, Antigamente era meia água. eu lembro disso, assim, da casa da minha avó muito cheia. E de pessoas que não eram parente nosso, que não era família. Pessoas que ela via na rua, às vezes não tinha onde morar, ia para casa dela, ali ela dividia um pouco dela. Pensa De no acolhimento, galardão exatamente. dela Olha, ajudar. era um local de Pensa no acolhimento. galardão da tua Na avó. avó. Ela E fazia ali- quietinha. E você vê, no e daquilo secreto. ali, ela foi gerando nos filhos dela a mesma coisa. É isso Eu tenho uma aí. casa de um tio também que só vive cheio. Pessoas que também, não tenham. Ele vai lá e, mesmo tendo pouca condição, ele divide o pouco que ele tem, apesar dele na época. Agora os filhos já estão todos já adultos, velho. Poucos filhos, né? Com pouca quantidade, com bastante filho. Ele ali, não, onde come um, come 2. O que eu comer, isso você aí. come. Minha avó falava isso também. E assim, você vê, na casa da minha avó, na casa dos meus tios, na casa da minha mãe até hoje. Só mora minha mãe, minha irmã e minha sobrinha. Mas quando você vai na casa dela, ela tem comida que ela dá pra todo mundo. Eu falo assim, mãe, a senhora é sozinha, só a senhora e a Nalva. Pra que tanta comida? Não, porque se chegar alguém, eu tenho como eu dar. Oh, Deus. E sempre, ensinadas, né? e sempre foi assim. E com isso, olha o que o Eterno fez, né? E já estava me preparando de lá. Né, da casa da minha avó, da casa dos meus tios, na casa dos meus pais, né? E eu fiquei perguntando assim, Senhor, assim como eu consegui entender, né, e cumprir o que o Senhor, né, propôs na minha vida e na vida da minha família, como eu queria que meus filhos fizessem a mesma É coisa. aquilo que a gente falou no início, se tornou memorial. Como eu queria que amanhã, depois, Fazer os esse meus memorial. filhos chegassem e falassem assim, eu faço isso porque eu vi os meus pais fazendo. É. Entendeu? E há pouco tempo, o Robertinho fez uma coisa que me deixou muito feliz. Muito feliz. E dali o Senhor falou ao meu coração, aí, filha, o que você faz não é em vão. É isso aí. É o que a pastora Márcia leu o Salmo. Você
qual é o tipo de ser humano que eu estou deixando para o mundo, né? Porque muitas das vezes a gente não consegue que os nossos filhos sejam bons, ajam da mesma forma que a gente, é o nosso querer. É o nosso querer. E o tempo de florescer é diferente. diferente, né? E ele chegou um dia, né? Ele estava no quartel e falou assim para Roberto: pai, vamos no mercado comigo? Aí o Roberto, fazer o quê? Ele, não, é porque tem um colega nosso lá que fez uma coisa e com isso ele teve que pagar as consequências, né? E fomos perguntar para ele por que ele tinha feito aquilo, tinha furtado algo lá no quartel. E descobriu que foi ele. Aí ele foi e falou: é porque aqui eu vejo, eu tenho comida, eu tenho almoço, eu janto, tenho meu café da manhã, tenho meu lanche. E minha filha lá em casa não tem um leite para beber. Meu Deus. Não tem um leite. Eu sabia que eu poderia ser punido, mas eu tinha que levar algo para ela porque eu não tinha de onde tirar. Aí você vê. Aí ele falou assim: eu me juntei lá com os garotos lá, com o pessoal lá, e nós vamos fazer uma cesta para levar para ele. Que legal. Mas não só o alimento de comida, só para ele, para a esposa dele, mas também para a filhinha dele. E ele foi lá com o valor que ele tinha e comprou. Você vê. Se preocupou, né? Então, assim, eu vejo que não é em vão o que eu faço. Vocês estão sendo referência. Né? Não é em vão, porque primeiro a gente tem que ver na nossa casa. Porque não adianta nada eu fazer algo se meus filhos não se identificam e não abraçam isso também. Não abraçam isso. Né? Então, assim, um assim, exemplo em você e Rocha Roberto. E é o que a gente sempre fala, né? Quando você for fazer algo, não pensa no que qual vai ser a proporção que você vai receber com isso ou o que vão levar, ou se a pessoa vai ser grata, né, pelaquilo que você fez. Não pensa nisso. Mesmo que a pessoa não te agradeça, faça de coração. Não importa. Ela não precisa nem saber. Não precisa nem saber. Né? Faça não deixa de fazer pelo que fulano me fez algo que me machucou. Geralmente isso acontece diariamente com a gente. Mas não deixa de cumprir, de ajudar o seu próximo por algo que ela venha fazer ou deixar de fazer. Isso aí. Né? Porque só quem pode dar a nossa recompensa maior é o Senhor. E dele que vem todas as coisas, né? Tá falando uma coisa aí que me fez lembrar de Yeshua, quando pegou os discípulos, vai de 2 em 2. Sim. Ele queria que os dois tivessem experiência, as suas experiências, né? De poder estar curando, levando a palavra, a Torá, testemunha do outro. Olha só. Isso é muito legal. A pastora Kátia é testemunha do Rocha Roberto, Rocha Roberto da pastora Kátia. Seus filhos são testemunhos de vocês, porque, olha só, ele vê isso todos os dias na vida de vocês. E o testemunho de vocês levou o seu filho a cumprir isso para aqueles outros. Isso é muito bom. Eles tiveram a experiência, ele teve a experiência dele em cumprir essa mitzvah. Então, eu vou só ler um comentário aqui do Torat Menahem, que também está no Rumash, que fala assim: a qualidade única da Tzedakah. Ao dar Tzedakah, olha só que lindo isso, gente. Ao dar a Tzedakah, a mente e o coração da pessoa se refinam 1000 vezes. Uau. Olha o refinamento. Dar Tzedakah é ser refinado. A mente e o coração. É o guardar, é o lembrar e o guardar a Torá. Na mente e no coração. Chamor e desarror. Né? O lembrar e o guardar. É o estar sendo refinado. É o de dentro para fora. É o de dentro para fora, né? Como aquele que refina a prata. Isso aí, está sendo refinado. Até que ele seja refletido. Nossos sábios louvaram a grandeza da Tzedakah consideravelmente, comparando-a a todas as mitzvot da Torá, juntas. Então, quer dizer, essa Torá, essa mitzvah de Tzedakah, ela apanha todas as outras. Sim. Ela ampara todas as outras. E eu vou ler até aqui, que fala... Tinha muitas outras coisas para falar, mas a gente teve essa problema técnico. Nosso tempo também, a gente vai ter aula já. Lei sobre Tzedakah. Maimônides, que é um sábio judaico, ele fala assim: primeiro, precisamos tomar muito cuidado com esta mitzvah, mais do que todas as outras mitzvot. Segundo, que a redenção futura... Olha só que lindo isso, gente. Que a redenção futura, ela também virá pelo mérito da Tzedakah. Isso que a gente faz lá no Tikkun Olam, lá no mundo vindouro, é o que está aqui, né, que a gente leu,
é a nossa recompensa, gente. Tudo que a gente faz em segredo, sem ficar anunciando, tá lá, ó, nosso galardão no mundo vindouro. Nada mais é do que a gente leu na palavra. Toda vez que vocês fizeram desses pequeninos, fizeste também. Aí, se você prestar atenção, isso aqui tá lá em Provérbios. Tudo que a gente citou em Provérbios tá lá, tá aqui, ó. Sim. Terceiro, nunca ela vai ficar pobre por causa da tzedaká. Eu vou dar tzedaká, mas nunca vou ficar pobre. Mas não é aquela situação que eu falei, dar o tudo E ficar sem o e nada. ficar sem o nada, porque o Senhor vai te ter como injusto também. Quarto, nunca uma coisa ruim ou prejuízo vai ser causada à pessoa que dá a tzedaká, ou a tzedaká que ela deu, né? A justiça que ela praticou. A tzedaká traz a shalom, traz paz. Olha só, não traz paz? Com certeza. Não traz paz? E ainda tzedaká? transborda. Transborda. Você leva para o outro. Traz shalom para nós e para o outro. Sim. Da mesma forma que uma pessoa tem compaixão da outra ou do necessitado, o Eterno terá compaixão dessa pessoa. Provérbios. Todo aquele que vê um pobre ou necessitado pedindo e fecha os olhos, e o Eterno o tem como idólatra, porque está preso às riquezas, está preso às coisas materiais, né? E é chamado de irachá, perverso. O Senhor tem como perverso aquele que dá, faz a tzedaká, né? Está servindo ao dinheiro e Está não ao servindo Senhor. às riquezas, né? Não se não desprende daquilo não pode ali. ter dois senhores, Não né? pode. Servir a Deus e ao dinheiro. Exatamente. Ele Tá tem escrito. como urachá, como Sim. perverso. Deus é muito próximo do grito, o clamor dos pobres, necessitados, órfãos, viúvas e estrangeiros. Também está lá em Provérbios. O Senhor ele ouve o clamor. Antes que eles clamem por Antes que eles justiça. clamem por justiça, exatamente. Toma cuidado com a oração do pobre, porque o pobre quando ora... gente, a gente tem uma irmã aqui que ela fala, Adonai, dá um pau na cabeça. Adonai vai dar. Eu já vi. Todo aquele que ajuda o necessitado de má vontade, de cara fechada ou forçadamente, mesmo que de muitos valores, mesmo que dê muita coisa, vai, tá um monte de coisa, dá milhões, mas faz forçadamente, de cara fechada ou de má vontade, ele perdeu todo o mérito da tzedaká. Não valeu de nada. Coríntios 13, Sim, né? não valeu de Sim. nada. Se não nada, tiver nada. amor, Se não tiver amor, de amor, nada nada valerá. vale. Devemos ajudar ao pobre necessitado com alegria, com face reluzente, a face alegre, de felicidade, Deus como está lá em ama que Provérbios dá com 21. alegria. Lá em Provérbios 14. Aí é onde a gente entra. Eu preciso ter dinheiro para poder ajudar, a pastora Cátia falou. Ela não tem, muitas vezes você não tem. Mas ela vai lá, ó. Procura irmão fulano de tal. Procura irmão fulano de tal. Ó, aciona alguém para poder dar. Podemos consolá-lo, confortá-lo, incentivá-lo. Isto é uma tzedaká espiritual. Se não temos dinheiro para ajudá-lo, podemos confortar, consolar e animá-lo fazendo a ponte. Eu não tenho. Isso aí. Eu não posso não ter, mas eu vou procurar. Vou bater na casa de alguém, ó. Tô precisando de alguém. Tô precisando de ajuda para uma pessoa que está necessitada. A pastora Kátia mesmo nesses dias perguntou. Tem uma menina que teve neném, não tem roupa de neném. Ops, já abri minha boca no grupo da família. Tem alguém que tem roupa de neném aí? Trouxe. Entreguei. A gente tem que fazer isso, gente. É uma coisa da gente ter... Eu não tenho filho pequeno, não tenho mais bebê. Mas eu tenho conhecidos que têm bebê, né? Que Traz podem uma abençoá-lo. satisfação, né? É proibido levantar a voz... Olha só isso, gente. É proibido levantar a voz para o pobre, porque o coração dele já é quebrado, é amargurado. Você vai oprimir mais ainda. Pra que você quer isso? Tá passando fome porque quer. Bem Julgando, feito. bem feito. Tivesse que você guardado, fez? né? Preguiçoso. É. O que você fez para estar nessa condição? Tem gente que faz isso, gente. Com E certeza. às vezes tem gente que faz pessoas que estão nessa situação porque não tem quem as ajude, Ajude. a raciocinar. Exatamente. O ensine mesmo a percorrer. A sair daquela outras situação coisas pra a sair. sair daquela situação. Coitado daquele que envergonha o pobre, porque ele será envergonhado. O Senhor está vendo tudo isso. Aquele que cobra dos outros e faz um fundo para ajudar os necessitados, o mérito dele é maior, olha só,
Aquele que faz uns fundos, olha a pastora Cátia, que junta fundos. Por isso que ela fica Pastor igual uma... Roberto, Ela pastora fica... Cátia. Ela e o pastor Roberto ficam igual umas formiguinhas. Vamos juntar. Vamos levantar ação social para os... Exata, mobilização, juntando fundos. E no coração, tudo que vê em oportunidade de arrecadar algo para alguém. eles fazem. Exatamente. O mérito dele é maior do que daquele que dá. É maior e tira do próprio bolso. Daquele que dá e tira do próprio bolso. Aquele que move toda a situação, o mérito dele é maior do que o meu ou o seu que dá, que tira do bolso, que tem que dá. Olha só como é que o Senhor é lindo. Então, gente, isso é só um pouquinho de Tzedakah, porque tem muita coisa. Muita coisa para falar. Então, a gente aqui elucidou um pouco das coisas. A gente não é obrigado a nada. O Senhor nos faz para dar voluntariamente. Se eu tiver que disponibilizar, eu não preciso... tirar tudo que é meu, ou porque alguém oprimiu para fazer alguma coisa. Verdade. O Senhor vai te ter como injusto, o Senhor vai nos ter como perversos, porque a gente está com tudo retido na nossa mão. E se a gente tirar tudo que é nosso por obrigação, porque alguém está forçando alguma coisa, o Senhor não vai se agradar disso. E nosso chá com Torá está se findando, né, gente? E a gente daqui a pouco está voltando. Daqui a pouco a gente volta com mais um chá com Torá, né, com um outro assunto, e a gente vai falar sobre assuntos especiais aí a próxima festa. Eu tô vendo que ela quer falar um pouquinho. E eu vou dar as considerações finais para vocês falarem também, agradecer. E eu quero agradecer muito a você que esteve aí e que pôde realmente compartilhar conosco no nosso chá com Torá, né? E você é mais um que pode estar compartilhando conosco, com perguntas, compartilhando essa live, né, com seus familiares, com seus amigos, nos seus grupos, para que outros também recebam esse ensinamento. Amém? Cláudia? Agora eu tenho que achar. Eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver. Acho que não é não. Esse aqui fala de outra coisa. Mas é que uma das coisas que eu anotei, eu não sei aonde, porque eu anotei um monte de coisa, diz assim... É verdade, a gente acha. Que se tá no seu poder fazer o bem, acudir o necessitado naquele momento que ele te pede, corre para fazer. Não retenha, né? Se o não, seu companheiro tá demore. pedindo ajuda, tem gente que tem um sabor de ficar, né? Tipo, eu tenho poder, eu faço quando eu quero, né? Não, gente, você tá tendo o privilégio de fazer na hora que o necessitado tá ali te pedindo. Antes que ele clame por justiça. É isso aí. Faça. Se clamar por justiça aí... Faça e ainda faça com alegria. Porque se você não fizer com alegria, ele vai ser abençoado e para você não vai fazer diferença nenhuma. Então aproveite as oportunidades que a Adonai te dá. De fazer diferença, de brilhar como o justo, ele brilha, ele resplandece. A obra dele não precisa, ele não precisa ficar comentando o que faz, mas a justiça dele ilumina o caminho, resplandece entre os povos. E isso faz notório as obras de Adonai. As pessoas vão ouvir as coisas boas que Adonai tem feito através das pessoas, naquele que mudou de vida, naquele que alcançou misericórdia, naquele que foi levantado do monturo, aquele que saiu da condição de pobreza. As pessoas vão ver isso e vão glorificar a Deus, porque tem coisa que só pode ter vindo do trono do Altíssimo. Aleluia. Então seja esse canal. Amém. Se sinta privilegiado e seja esse canal. Amém. Amém. Baruch Hashem, obrigada mais uma vez. Pastora Cátia, obrigada. Pastora Márcia, quer falar alguma coisa? É só um versículo. Naquilo que a Cláudia falou, Provérbios 4:18, que diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia. Acho que não tem mais nada para falar. Sejamos luz. Amém. E a congregação Bereshit tem um ministério, que é o Ministério de Ação Social. Se você quiser ajudar e procurar, né? A gente está passando essa oportunidade para você também de cumprir a Tzedakah. Pode entrar em contato conosco por mensagem, enfim.
que a gente vai passar para nossa pastora Kátia e para o Roberto, que são os responsáveis, para que você também tenha essa oportunidade. Amém? Shalom, shalom. Shalom, Até o shalom. próximo Chá Tá. com Torá.